Olá, graça e paz. Conforme prometido, eu vim trazer um vídeo aqui de um assunto muito interessante, que é um assunto muito pertinente da atualidade, que é sobre as vacinas contra o Covid-19, sobre as medicações tão polêmicas também contra o Covid-19. Eu vou tentar fazer uma breve explicação aqui para que você possa absorver conhecimento e não ser enganado, poder tomar uma decisão sensata, consciente, escolher o melhor caminho e até orientar outras pessoas. Então vamos lá, vamos falar primeiramente da vacina. A vacina contra o Covid-19. O que acontece, meu amigo? Os laboratórios estão se empenhando para desenvolver a melhor vacina, a vacina que vai combater o Covid-19, se possível erradicar esse vírus, esse mal do nosso planeta. Porém, não houve tempo hábil para os laboratórios fazerem todos os testes. Para você ter uma ideia, o Butantan ele está há 5 anos tentando desenvolver uma vacina contra a dengue. E ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele é incompetente? Não. O Butantan é uma das instituições mais competentes do planeta. Só que todo ano o vírus da dengue sofre uma mutaçãozinha, e aí tem que refazer tudo que foi pesquisado durante aquele ano. E eles estão há 5 anos tentando desenvolver uma vacina e não conseguem. E não seria o Covid que daria uma facilidade melhor para os laboratórios. Os laboratórios estão empenhados, porém, eles não conseguiram ainda desenvolver todos os testes necessários para que possa a vacina ser aprovada definitivamente, para que ela possa ter a certificação sanitária, a autorização dos órgãos competentes, no caso do Brasil é a Anvisa. Eles não conseguem. Só que o mundo está assolado por esse vírus. Pô, pastor, então essa vacina que está por aí? É justamente isso. O mundo está assolado por esse vírus, as mortes aumentando, está um caos mundial. Então, entenderam por bem que era melhor aprovar a vacina em caráter emergencial, mesmo sem a conclusão de todos os testes, sem todas as certificações, porque não tinha outro caminho, eles não conseguiam enxergar outro caminho. Então, por exemplo, as vacinas do Brasil, não foram, a que está no Brasil agora, vai chegar hoje da Oxford, mas ainda não chegou, a que está da Coronavac. Ela não foi feito teste em idoso, não foi feito teste em criança, não foi feito teste em comórbido, em gestante. Então ela está muito longe de ser uma vacina pronta para combater o Covid. Não só a Coronavac, a Pfizer, a Oxford, a Sputnik, todas elas ainda não estão prontas. Por isso que a própria Pfizer exigiu o termo de responsabilidade, porque ela mesma não queria, né? Mas a Anvisa também pedindo os testes, cobrando os testes, mas ao mesmo tempo sendo pressionada, porque já mais de 50 países estavam vacinando a população de forma emergencial. Então a Anvisa, pressionada, se sentiu também no dever de aprovar as vacinas de forma emergencial. Então por que não tá vacinando todo mundo? Justamente por isso. Os órgãos de cada país aprovam uma quantidade X, um lote de vacina X, emergencialmente para aquela situação. E a Anvisa aprovou 6 milhões de doses da Coronavac e 2 milhões de doses da Oxford, que vem da Índia, que chega da Índia. E esses lotes, eles estão autorizados pela Anvisa. A Butantan está terminando de fabricar 3 milhões de vacina. Não está autorizado. Mesmo se no Brasil tivesse 300 milhões de vacina, não poderia ser aplicada, porque a Anvisa autorizou emergencialmente esses lotes. Não tem como vacinar a população toda. Por isso que, no protocolo do Ministério de Saúde, no plano de vacinação do Ministério de Saúde, está se dando preferência primeiro para os profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, depois idosos a partir de 75 anos e depois idosos a partir de 60 anos que estejam institucionalizados. O que é institucionalizados, pastor? É quem está num abrigo, num asilo, está em alguma instituição. E por isso que as doses vão ser para eles e não para toda a população. Isso é uma regra mundial. Por exemplo, a Inglaterra está vacinando desde dezembro, mas ela só vacinou 4 milhões de habitantes do seu país. Ela não vacinou a população toda.
E está desde dezembro, porque ela está vacinando, está usando a vacina de forma emergencial. Pastor, quais os riscos da vacina emergencial? É como se você fosse uma cobaia arriscando ali, toma a vacina que está em teste e ali você é avaliado para ver as reações que vão ter depois que você tomar a vacina. Se você vai ficar imune, se não vai, se tem uma reação alérgica, se tem alguma contraindicação, eles vão começar a observar. Eu acho particularmente que a vacinação no Brasil, já que aprovaram a emergencial e acharam que era um bom caminho, então que as pessoas que estão sendo vacinadas deviam ser cadastradas e acompanhadas, porque essas informações são preciosas para a formulação e desenvolvimento de uma vacina definitiva e eficaz, com certificado sanitário, com autorização definitiva para o combate ao Covid-19. Ah, pastor, estão dizendo que eu vou virar jacaré, estão dizendo que vou morrer, estão dizendo que eu posso ter câncer no futuro, que a tecnologia é ruim. Bom, então isso eu vou explicar para você também. A vacina é desenvolvida com duas tecnologias. Alguns laboratórios usam uma tecnologia tradicional e outros usam uma tecnologia nova. Qual é a tradicional? Eles pegam um vírus, o SARS, né, que causa o Covid-19, o coronavírus, eles matam ou colocam ele inativo, inerte, desmaiado, morto, e ele é a vacina. Ela injeta esse vírus em você. Quando o seu organismo entende que tem um vírus, um corpo estranho no seu organismo, ele entende que seu organismo está sob ameaça, e aí todo o seu organismo começa a produzir os anticorpos. Aí criam defesas específicas para combater aquele vírus. A deficiência não é a deficiência, o que ela faz? Como o vírus está inativo, ela não entra na sua célula, ou seja, não te dá sintomas nenhum, porém só cria anticorpos para até esse estágio que não alcança a célula. Então, quando você vier pegar o vírus, o organismo vai combater até aí. Se algum deles atingir a sua célula, aí o organismo vai fabricar anticorpos na hora ali, vai ser você e o vírus sem ter tido uma vacina antes. Legal? Só que essa tecnologia é uma tecnologia tradicional e tem menos risco de efeitos colaterais, de danos maiores, não muda nada do seu organismo, é tudo da forma mais tradicional. A outra tecnologia é do RNA, que o pessoal está falando muito, que muda o DNA do organismo do ser humano. E o que acontece com essa? Ela muda o RNA do vírus para ele ter uma forma mais leve, né, para não te causar sintomas graves ou óbito. Então ele muda o RNA, mas ele coloca vivo no seu organismo. Então ele entra na sua célula. Essa vacina faz você ter sintomas. Você vai ficar arriado, pode ser que você perca o paladar, fique com febre, tosse, aquelas coisas, falta de ar, vai te dar aqueles sintomas. Acreditam que sintomas leves, porque vai estar o RNA do vírus modificado. E aí você vai criar anticorpos tanto quando no momento que ele entra no seu organismo, também no momento que ele entra na célula. E aí você vai ter aquele mal-estar, mas vai criar os anticorpos. E a mudança do DNA, pastor? Muda o DNA. Toda vacina muda o DNA do ser humano. Aliás, o DNA do ser humano, ele também sofre alterações, às vezes até que diárias, sem vacina, porque nós convivemos com vírus e bactérias diariamente. Você ingere bactérias e vírus toda hora, todo dia. Só que são vírus e bactérias que seu organismo está acostumado, já tem anticorpos, já consegue combater. São vírus que estão há milhares de anos convivendo com o ser humano, então o ser humano está acostumado. O problema do coronavírus é que é um vírus novo e formado em laboratório, portanto, os cientistas não sabem que tipo de reação nosso organismo pode ter nessa alteração de DNA na tentativa de combater o vírus caso ele entre no organismo. E entrando no organismo através da vacina, não sabe que transformação, que mutação o nosso DNA pode desenvolver por ser um vírus novo que o nosso organismo não está acostumado e também formado em laboratório. E esse aí é o risco, e é isso que os laboratórios pedem a termos de responsabilidade, porque eles ainda não têm noção, não foram feitos testes necessários
para ter noção que tipo de reação seu organismo pode ter a curto, médio ou longo prazo, justamente por causa dessas mutações que as vacinas causam, que o vírus causa. Então essa é uma incógnita que nós vamos saber no dia a dia, aguardando aí a reação de quem está tomando a vacina e aguardando também os laboratórios continuarem com seus testes. Eu tenho certeza que em algum momento os laboratórios vão chegar no ponto de falar, pronto, a vacina está pronta com todos os testes e as instituições regulamentadoras vão autorizar, vão dar o certificado sanitário, que é o que permite a comercialização, inclusive, e a autorização definitiva, e nós vamos poder falar, agora nós temos uma vacina. Por enquanto, essas são testes e não são definitivas, estão em observação. Aí fica a critério de cada um se quer arriscar ou não, né? Como é que funciona então isso? A vacina funciona assim, ela aplica o vírus e você adquire os anticorpos. Eu já peguei o vírus, então já adquiriu o anticorpos? Sim, já adquiriu anticorpos. É o mesmo processo, só que sem o risco de agravamento ou de morte, né? Agora, se você já pegou, você já adquiriu anticorpos. O que a ciência ainda não sabe é quanto tempo esses anticorpos ficam vivos, ativos no seu organismo. Pode ser que dure 1 ano e você tem que tomar a vacina de ano em ano. Então, se você já pegou o coronavírus, você pode ficar aí talvez 1 ano aí sem tomar vacina e tomar na próxima leva, e talvez até lá já tenha definitiva também. É esse o ponto. No próximo vídeo, para não ficar muito longo, porque esse já está com 11 minutos, eu vou falar sobre ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, que é também a polêmica do momento. E no terceiro vídeo eu vou falar da politização que estão fazendo com a vacina e com a medicação, que isso prejudica todo o povo brasileiro, tá bom? Um beijo no coração, força e fé, até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha para que outras pessoas também possam ser orientadas e abençoadas com essas explicações, tá bom? Beijo no coração, força e fé.